Nós somos o PET Produção e esse é o Engenharia nas Escolas. Fala pessoal, tudo bem? Nosso time do PET Produção recebeu as mensagens que vocês mandaram pra gente em nossas redes sociais e selecionamos 10 dicas que fizeram a gente passar no vestibular. Você quer conferir e ver se alguma delas pode te ajudar? Vamos lá! A primeira dica é se manter bem informado. Então, separar diariamente um horário para vocês estarem acessando ou um jornal online ou vocês estarem vendo algum telejornal e procurarem os assuntos que estão sendo mais comentados. Geralmente, se vocês vão acessar um jornal online, são os primeiros assuntos que vão aparecer na página. E vocês procurarem também assuntos que estão divergindo muitas opiniões, vocês se posicionarem perante esse assunto e daí procurar argumentos tanto favoráveis ao seu ponto de vista quanto desfavoráveis ao seu ponto de vista. Isso vai dar uma boa base para você estar fazendo uma redação, caso a redação seja sobre esse tema, um tema relacionado, e também vai te ajudar em algumas perguntas dissertativas. Além disso, uma dica muito legal é você não deixar para separar o seu material e os seus documentos no dia da prova. O dia da prova ele vai ser um dia estressante, por mais que você se mantenha calma, você vai estar um pouco mais ansiosa do que o normal e um pouco mais agitado do que o normal. Então é legal, uma semana antes, você dar uma boa lida no edital, você vê os materiais que são permitidos, os materiais que não são permitidos, os documentos que podem ser levados, que vão ser considerados, e daí, no dia antes da prova, você já deixa esses materiais todos separados, os seus documentos separados. Se for levar uma bolsa, já deixa tudo dentro da bolsa, certo? Só para no dia da prova você pegar a bolsa aí, para não correr o risco de no dia da prova você ficar louco pela casa procurando uma caneta de tubo transparente ou se perguntando, meu Deus, onde foi parar meu RG? Para não acontecer isso, já deixa tudo separado no dia anterior. A questão dos dias anteriores, principalmente o dia anterior à prova, tentar relaxar ao máximo, ficar tranquilo, procurar fazer atividades que distraiam a sua cabeça, não ficar pensando totalmente na prova. Isso pode evitar ansiedade, nervosismo, que isso vai ser bem favorável, né? Mantendo você calmo para realizar a prova da maneira mais correta possível. No meu caso, por exemplo, praticar atividades físicas é uma coisa que me distrai bastante, então foi um ponto que me ajudou bastante na pré-prova, né, nos dias anteriores, e acho que pode ser bem positivo para vocês também. Bom, a minha dica para vocês sobre como se sair bem no vestibular vai ser um pouquinho mais específica. Eu vou focar mais na redação. Para mim, a redação ajudou muito, tanto no vestibular quanto no Enem. E o que eu fiz para ficar boa para redação foi treinar bastante. Então, uma dica é vocês treinarem escrever redação frequentemente, escrever várias, procurar temas anteriores que já foram passados, escrever sobre aqueles temas, porque assim vocês vão aprender a organizar as ideias, vão aprender a estruturar a redação, aprender como ligar os parágrafos uns com os outros, usar quais são as estruturas que mais pontuam. E uma dica também que funcionou bastante para mim foi que eu usei bastante conjunção. Então, todo parágrafo eu começava com uma conjunção e fica bem bacana para ligar um parágrafo no outro. Foi uma coisa que funcionou bastante e eu me saí muito bem. E deu certo, né? Tanto que hoje eu estudo engenharia de produção na Unesp. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sorte no vestibular, que dê tudo certo e que essas dicas sejam proveitosas para vocês. Bom, uma coisa que eu fazia que me ajudou muito a prestar a Unesp, a entrar na Unesp, foi repetir provas antigas. Como assim? Eu fazia vestibulares antigos da Unesp, desde o ano de 1900 lá vai bolinhas até hoje em dia. E isso me ajudou muito porque eu conseguia a ter uma noção do que esperar da prova. Eu tinha um professor que falava assim: não existem mais questões para serem criadas, elas só podem ser modificadas, porque o vestibular já pegou todas as questões possíveis. Então, se você tem um foco em alguma prova específica, ou na Unesp, ou na USP, Unicamp, UFSCar, enfim, peguem esses vestibulares e façam.
no caso da UFSCar, óbvio, que é o Enem, peguem esses vestibulares que você tem um foco e façam eles durante o ano. Porque, por exemplo, eu fiz várias vezes a Unesp. Eu cheguei sabendo o que esperar de cada questão, sabendo como ia ser o molde da prova. Entrando em português, eu sabia, por exemplo, que iam ter questões que iam pedir vírgula, iam ter questões que iam pedir artigo. Eu sabia as fórmulas de física que provavelmente cairiam com mais frequência, as de matemática. Enfim, isso me ajudou bastante. Então, se eu tenho uma dica para dar é essa: façam vestibulares antigos do vestibular que você quer prestar. E, gente, sempre quando eu prestava vestibular, eu sempre ouvia de professor ou quem fosse falando: comece a fazer a prova pela parte que você domina. Porém, eu comecei a ver que, pra mim, isso não funcionava muito. Porque eu chegava na prova, eu começava pela parte que eu sabia, às vezes eu não sabia fazer. Então, eu ficava um pouco assustada, porque eu falava: se eu não sei fazer isso, eu não sei fazer a prova inteira. Então, seguindo um pouco a dica do Bruninho, de fazer provas antigas, eu comecei a ver que cada prova eu seguia uma sequência. A prova da Unesp, por exemplo, eu gostava de começar por português, depois eu ia para matemática e eu ficava indo e voltando, mas eu fazia isso de forma consciente, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então a minha dica é: tenha a sua própria sequência e confie em você mesmo. E a minha dica para vocês que estão prestando vestibular esse ano é ter o máximo de informações possíveis sobre a prova que você está prestando. Ler o edital, entender como sua nota vai ser composta, entender como que funciona a nota da primeira fase e a nota da segunda fase. Você saber tudo isso ajuda você no dia da prova, além de ter uma meta, você faz a prova um pouco mais tranquilo. E a dica de vestibular que eu tenho para dar para vocês é: tentem manter a calma no dia da prova, não estude, você já estudou tudo que você precisava, vai confiante. E também vista-se com uma roupa confortável, uma camisa larga, uma calça, um tênis, se você preferir. Outra coisa importante também é leve uma garrafinha de água, mantenha-se hidratado, é importante. E também um chocolate 70% pode ajudar ali para você comer alguma coisa. A minha dica de hoje para o vestibular, ela é bem simples, mas ela é de grande importância. É muito importante que todos vocês, no dia do vestibular, se programem para sair com certa antecedência para que vocês consigam chegar ao local de prova com um pouco mais de tranquilidade. É muito comum que nesse dia aconteçam alguns imprevistos ou que você acabe levando um pouco mais de tempo do que se fosse um dia comum para chegar naquele devido lugar. Então é muito importante que vocês se programem para sair com antecedência, porque assim vocês vão conseguir chegar com mais tranquilidade e também não vão passar nenhum tipo de estresse antes mesmo de começar a prova. Outra dica é, quando você estiver estudando, procure fazer resumos dos assuntos, estilo um mapa mental, pois quando você for querer revisar algo, seu cérebro automaticamente vai se recordar de parte do conteúdo já estudado de uma forma muito mais fácil, sem ser necessário que você passe horas e horas tentando relembrar tudo. E a criação desses mapas mentais ajuda muito na disciplina de história, por exemplo, porque nele a gente consegue traçar cronologicamente todos os acontecimentos, tornando muito mais visual a análise desses dados temporais.